Ah, o livro de Gênesis. A gente pensa nele e já vem à cabeça o começo de tudo, né? Mas o que é Gênesis de verdade? Parece uma coleção de histórias. A criação do universo, um dilúvio que muda o planeta e umas famílias tão complicadas que fazem qualquer novela parecer brincadeira de criança. Só que por baixo de tudo isso tem um fio condutor, uma ideia tão forte que conecta tudo, desde a criação das estrelas até a briga entre irmãos. Isso aqui não é só um monte de conto antigo. É a crônica de uma promessa divina e de como ela sobreviveu no meio do caos da história humana. Olha, se a gente lê Gênesis correndo, a história pode parecer meio picada, sabe? A gente começa com uma poesia sobre o universo, tudo lindo, tudo em ordem. Daí, de repente, a gente está no meio de briga por terra, mentira, traição em família. E a história termina lá no Egito, o centro do poder da época, com um dos irmãos virando quase um rei. Ué, como é que a gente sai do Jardim do Éden e chega em irmãos vendendo o outro como escravo? Qual é a linha que costura todos esses pontos numa saga só? A resposta é, ao mesmo tempo, super simples e muito profunda. É uma promessa. O livro de Gênesis inteiro é, no fundo, a biografia dessa promessa. É a história de como esse pacto entre Deus e a humanidade começou, como ele foi testado até o limite pelas nossas falhas e como, de um jeito quase milagroso, ele continuou de pé. É essa promessa que funciona como uma bússola para a narrativa, guiando a gente por gerações de confusão para preparar o nascimento de uma nação. Então, vamos mergulhar nessa jornada. Nossa análise começa, claro, pelo comecinho. Gênesis nos apresenta um universo criado com uma ordem, uma beleza, um propósito impressionante. Tudo é bom, tudo funciona. Mas essa harmonia dura pouco. O conflito humano, que nasce da dúvida, da ambição, entra em cena de um jeito bem violento. E a gente vê rapidinho como o que era ideal pode virar uma tragédia. Os primeiros versos de Gênesis são pura poesia, tem um ritmo. Dia após dia, a gente vê Deus trabalhando como um grande artista, separando, organizando, preenchendo o vazio. A luz se separa da escuridão, o céu das águas, a terra do mar. É um processo metódico, que bota ordem no caos, e a cada passo tem aquele refrão, e Deus viu que era bom. No sexto dia, com a criação do ser humano, o refrão fica ainda mais forte. E Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. É o retrato de um mundo em perfeita harmonia. Mas essa perfeição se quebra, e se quebra feio. Depois da queda no Éden, a primeira família já enfrenta a primeira tragédia. Caim, com ciúmes porque a oferta do irmão Abel foi aceita, e a dele não, é devorado pela amargura. E ele recebe esse aviso de Deus que é uma das passagens mais psicológicas do livro. O pecado é descrito como uma fera selvagem ali esperando na porta. A ideia é que existe um momento de escolha, que Caim podia, sim, dominar esse impulso. Mas ele não faz isso. O resultado é o primeiro assassinato. O sangue de Abel clama da terra, mostrando a desordem e a violência que entraram na história humana. Depois de um monte de desastres, o dilúvio, a arrogância da Torre de Babel, a história de Gênesis dá uma guinada. A câmera que antes mostrava a humanidade inteira dá um zoom e foca em um homem só, e na família dele. Parece que a abordagem de Deus muda. Em vez de falar com todo mundo, ele escolhe Abrão, um cara lá da Mesopotâmia, para começar um projeto novo, uma aliança. E é aqui que a promessa central finalmente é dita com todas as letras. Para a gente entender todo o resto da história, precisa sacar esse conceito. Uma aliança, berit em hebraico, era algo muito sério no mundo antigo. Não era um contrato de negócios, era um pacto solene que criava um vínculo profundo, quase de família, entre duas partes. Tinha promessas e obrigações. E essa aliança que Deus faz com Abraão é um motor que vai mover a história por centenas de anos. E o que era essa promessa, afinal? Ela se apoiava em 3 pilares. Primeiro, descendentes. Uma promessa que parecia loucura para um homem idoso com uma esposa estéril. Segundo, uma terra, um lugar para essa galera toda chamar de lar. E terceiro, o pilar mais surpreendente, uma bênção que ia alcançar o mundo todo. Deus promete que através de Abraão e sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A ideia, desde o início, era ter um alcance universal. Para selar essa aliança, Deus dá nomes novos para Abrão e Sarai. E no pensamento antigo, nome não era só uma etiqueta, era o seu destino. Mudar o nome significava mudar a identidade. Abrão, que significa pai exaltado, vira Abraão, pai de muitas nações. A mudança é sutil na escrita, mas gigante no significado. Do mesmo jeito, Sarai, que quer dizer minha princesa, vira Sara, princesa de muitos. Os próprios nomes deles se tornaram uma profecia ambulante. E é aqui que a história fica muito, mas muito humana. Essa promessa grandiosa não é entregue para uma família de santos, não.
Pelo contrário, é confiada a um grupo de pessoas cheias de defeitos, com medo, que enganam, que têm rivalidades pesadas. A cada geração, a promessa parece que vai por água abaixo, não por causa de inimigos, mas por causa dos conflitos dentro da própria família. É a história de como uma promessa divina navega pelas confusões da vida real. Vamos seguir essa linha do tempo. A promessa começa com Abraão, o pioneiro que largou tudo para trás. Passa para o filho dele, Isaac, o filho milagroso. De Isaac, a promessa dá um desvio inesperado e vai para Jacó, o filho mais novo que a consegue na base da esperteza. E, finalmente, de Jacó, a promessa se espalha para os 12 filhos dele, que vão se tornar os ancestros das 12 tribos de Israel. Como a gente vai ver, essa passagem de bastão não foi nada tranquila. O primeiro grande teste para a promessa vem da impaciência. Cansada de esperar, Sara convence Abraão a ter um filho com a serva egípcia dela, Agar, e nasce Ismael. Mas quando Isaac, o filho prometido, finalmente nasce anos depois, a tensão na família explode. Sara, morrendo de ciúmes, exige que Agar e Ismael sejam expulsos. É uma cena de cortar o coração. Mas, mesmo nesse caos, Deus mostra que, embora a aliança principal passe por Isaac, ele também promete para Agar que Ismael vai se tornar uma grande nação. Se a rivalidade anterior foi intensa, a da próxima geração é coisa de novela das 9. Esaú, o primogênito, um caçador forte, impulsivo, era o favorito do pai, Isaac. Jacó, mais quieto, calculista, era o preferido da mãe, Rebeca. A dinâmica familiar já era uma bomba relógio. A história é famosa. Esaú, morrendo de fome, vende seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mais tarde, Jacó engana o pai, já idoso e cego, para roubar a bênção que era de Esaú. A promessa, de novo, segue por um caminho todo torto. E esse momento aqui mostra um tema central do livro. Apesar da atitude toda errada de Jacó, Deus não cancela a promessa. Enquanto Jacó está fugindo da fúria do irmão, sozinho e com medo no deserto, ele dorme e sonha com aquela escada que liga a terra ao céu. E ali, no fundo do poço, Deus aparece e reafirma pessoalmente os 3 pilares da aliança. Isso mostra que a sobrevivência da promessa depende da fidelidade de Deus, não da perfeição das pessoas. 20 anos depois, Jacó está voltando para casa, prestes a reencontrar o irmão que ele enganou. Na noite anterior, acontece uma das cenas mais estranhas e poderosas de Gênesis. Ele luta, fisicamente mesmo, com um ser misterioso até o amanhecer. No final, o ser desloca o quadril de Jacó, que fica mancando para o resto da vida, mas também o abençoa. Ele dá um nome novo, Israel. Ele não é mais Jacó, o enganador. Agora, ele é Israel, aquele que luta com Deus. Uma identidade forjada na luta. Agora a gente entra na parte final e mais longa de Gênesis, a história de José, um dos 12 filhos de Israel. Essa narrativa é quase um livro dentro do livro. É aqui que todos os temas que a gente viu até agora, favoritismo dos pais, rivalidade entre irmãos, exílio e a mão de Deus agindo por trás de tudo, se encontram num clímax dramático que leva a promessa e essa família ao limite. A história já começa com receita para dar errado. Jacó repete os erros dos pais e mostra um favoritismo descarado por José. A famosa túnica colorida era um símbolo disso. Para piorar, José, ainda meio sem noção, conta uns sonhos que diziam que iria mandar nos irmãos mais velhos. A mistura de ciúme com a arrogância de José foi tóxica. Num ato de crueldade, eles o jogam num poço e, por sugestão de Judá, vendem ele como escravo por 20 moedas de prata. A vida de José no Egito é uma montanha russa. Ele vai de escravo a prisioneiro acusado injustamente. Passa anos esquecido na cadeia. Mas seu dom de interpretar sonhos o leva da masmorra direto para o trono. Ele interpreta os sonhos do faraó sobre vacas e espigas de milho e prevê 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de uma fome terrível. O faraó fica tão impressionado que nomeia José governador de todo o Egito. O sonhador rejeitado vira o salvador do mundo conhecido. Anos depois, a fome força os irmãos a irem ao Egito, onde eles se curvam diante de José sem reconhecê-lo. Eles os testam duramente para ver se mudaram. O teste final é acusar o irmão mais novo, Benjamim, de roubo. E nesse momento Judá, o mesmo que sugeriu vender José, dá um passo à frente e faz um discurso emocionante, se oferecendo para ser escravo no lugar de Benjamim, só para poupar o pai da dor. É a prova de uma transformação radical. O egoísmo que os levou a trair um irmão virou um amor sacrificial para proteger o outro. Ao ver essa mudança, José desmorona. Ele se revela numa das cenas mais emocionantes da literatura. Mas o mais importante é o que ele diz. Ele não passa pano para o que fizeram com ele. Em vez disso, ele olha para tudo por outra perspectiva.
Suas palavras, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, são o ponto alto de todo o livro de Gênesis. Elas mostram como Deus pode pegar os fios escuros do pecado e da traição e tecer um tapete de salvação. O ato que deveria destruir a família acabou sendo meio para salvá-la. E que família era essa que foi salva? O texto nos dá um número exato. 70 membros do clã de Jacó foram para o Egito. E esse número não é por acaso. Ele representa uma família completa. É o cumprimento visível do primeiro pilar da promessa a Abraão, os descendentes. O que começou com um casal idoso sem filhos, agora é um clã de 70 pessoas, a semente de uma grande nação. A promessa está se tornando realidade. E assim, o livro de Gênesis chega ao fim. A promessa que tantas vezes pareceu que ia se quebrar, sobreviveu a tudo. Esterilidade, briga de família, engano, traição, fome, exílio. A família que foi despedaçada pelo ódio finalmente se reúne pelo perdão. Eles estão seguros no Egito, protegidos pela providência que agiu através de José. Mas eles não estão em casa. Eles não estão na Terra Prometida. O palco está montado para o próximo ato. Isso nos deixa com uma pergunta no ar. A promessa dos descendentes está claramente acontecendo. Mas e a terra? E a bênção para todas as nações? Gênesis não termina com um final feliz e fechado, mas com uma expectativa. A semente de uma nação foi plantada em solo estrangeiro, como convidados de honra na maior superpotência do mundo. Mas o que acontece quando os convidados se tornam uma ameaça? Como eles vão sair de lá para reivindicar sua herança? Bem, essa já é uma história para o próximo capítulo.